Olá, queridos, tudo bom? Vamos continuar a ver os nossos circuitos, tá certo? Agora, sempre tentando colocar mais elementos. Agora você vai já perceber que nessas aulas que irão vir, a gente irá colocar geradores, receptores, capacitores. Nosso intuito é encher o máximo possível de dispositivos do nosso circuito, que é assim que a segunda fase federal e a UPE tem ultimamente trabalhado, tá certo? Então, a gente já vai começar a introduzir as ideias de geradores e de receptores. Tá bom? Então dá uma olhadazinha lá na nossa tela. Primeira questão, no circuito esquematizado abaixo, I é igual a 0,6 amperes. Determine o valor da força eletromotriz. Bom, a gente tem nessa situação um circuito com dois resistores, um de 40 e um de 60 ohms, em paralelo. E o resultado dessa associação está em série com esse resistor de 12 ohms. Agora, como esses dois resistores, o de 40 e o de 60 ohms, estão em paralelo, a gente pode afirmar que a DDP deles é a mesma. Então, ó, a DDP no resistor de 40 ohms, vou colocar aqui, DDP de 40, é igual a DDP do resistor de 60. E cada uma dessas DDPs será igual à resistência vezes a corrente. Resistência vezes a corrente. Qual é o meu intuito? Encontrar a corrente que passa pelo resistor de 60 ohms. Porque aí, somada com essa corrente que passa pelo resistor de 40 ohms, eu terei a minha corrente total. Então, eu fico com 40 vezes 0,6 é igual a 60 vezes o I'. Então, o meu I' ficará quanto? 40 por... É isso aí? 40 por 60? Isso. 24 por 60. Então, eu tenho uma corrente aqui de 0, o meu I' é 0,4 amperes. Então, se por aqui passa 0,4 e no outro ramo passa 0,6, a gente já sabe que a corrente total no meu circuito é de 1 ampere, onde a divisão foi 0,6 e 0,4. Tranquilo? Então, a minha resistência equivalente está aqui, em paralelo, somado com esse de 12. Ficamos com 60 vezes 40, que dá 2.400, dividido por 100, 24. 24 mais o 12 dá 36. Então, pela lei de Ohm generalizada, I é igual a E menos E' sobre a resistência equivalente. Não temos receptor ainda. A corrente total a gente viu que é 1. Ele pede a minha força eletromotriz e a resistência equivalente será o resistor de 12 somado com o de 24, que é o paralelo entre 60 e 40. Então, eu tenho 36 vezes 1, eu tenho uma força eletromotriz de 36 volts. Está aí a nossa primeira questão envolvendo o conceito de gerador de força eletromotriz. Ainda bem simples, mas a tendência natural é nós aumentarmos o nível com o passar das questões, tá certo? Então, primeira questão, 36 volts a força eletromotriz nesse circuito. Bom, respirando um pouquinho, vamos para a nossa segunda questão. Bom, no circuito eletrizado, circuito elétrico abaixo, né? Qual o menor valor da resistência R que devemos colocar em paralelo com a lâmpada de 6 watts para evitar a queima do fusível de 3 amperes? Então, ele já forneceu para mim que a corrente que vai passar por esse fusível é, no máximo, 3 amperes. Eu acabei de encontrar qual é a corrente no meu circuito, que é a corrente total e a corrente que vai passar por esse fusível. Não sei se você está percebendo isso daí. Certo? Então, 3 amperes é essa minha corrente. Bom, beleza. Essa lâmpada é de 6 watts. A corrente será dividida aqui. Uma parte da corrente vai passar por aqui. Ok? E a outra parte da corrente vai passar por aqui. Mas tanto a lâmpada como esse resistor estão submetidos a uma mesma DDP. Que DDP é essa, César? Está aqui, 12 volts. Porque eles estão em paralelo. Esse ponto é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Então, eles estão em paralelo. Esse ponto é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Então, eu já sei que a lâmpada está sobre 12 volts, então eu já encontro a corrente que passa pela lâmpada. Consequentemente, eu encontro a corrente que passa pela resistência. Então, trabalhando a lâmpada, eu tenho que P da lâmpada é igual a U vezes I. A potência dessa lâmpada, ele disse que é 6. A DDP, a que ela está submetida, é 12 vezes a corrente. Então, a corrente que passa pela lâmpada, eu acabei de encontrar que é 0,5 amperes.
Se vão passar pela lâmpada 0,5 amperes, vai passar pela resistência 2,5, porque as duas somadas tem que dar 3 amperes. Tranquilo? Aí, trabalhando agora a minha resistência, U é igual a R vezes I. Isso para a resistência, a DDP é 12, a resistência é isso que eu quero encontrar e a corrente a gente acabou de ver que é 2,5. Quando eu fizer 12 dividido por 2,5, eu vou encontrar uma resistência de 4,8 ohm. Ok? Gabarito letra... Desculpem, gabarito letra E. Tranquilo? Mais uma vez, temos a nossa bateria, a nossa força eletromotriz e resistores de agora uma lâmpada fusível. Veja que os circuitos estão ficando maiores, tá? Estão começando a ficar mais interessantes. Beleza? Então, segunda questão está aí resolvida, 4,8, gabarito letra E. E vamos à nossa terceira questão, que é uma questão que gera muita polêmica, não polêmica por estar errado, e sim por ser bem diferenciada essa questão. O cara diz assim pra gente: qual a potência em watts dissipada na resistência de 2 ohm do circuito da figura abaixo? E aí, quando você olha para esse circuito, ele é muito estranho realmente, tá? Você não sabe se os resistores estão em paralelo, em série, isso gera uma grande confusão. O que você precisa entender aqui é que se essa bateria tem uma força eletromotriz de 12 volts, se ela tem um potencial aqui, o potencial desse outro ponto é 12 volts maior do que o potencial de A. O potencial de B é 12 volts maior que o de A. Vou chamar aqui de ponto C. E vou chamar aqui de ponto D. Sendo que tanto o ponto C como o ponto D estão ligados à Terra. Então, esses dois pontos possuem o mesmo potencial, que é quanto? 0 volt. Então, esse meu circuito ele pode ser redesenhado. De que forma? Como esses dois pontos C e D têm o mesmo potencial, eu posso enxergar como se esses pontos C e D estivessem conectados através de um fio. Na verdade, eles não estão. Mas eu posso enxergar isso daí sem nenhum problema. Porque tem o mesmo potencial. Tá? Então, na verdade, quando eu faço isso, clareia tudo. Porque aí fica evidente, fica mais iminente a ideia de que esses dois resistores estão em série. Tá? E aí, para que eu encontre a minha corrente elétrica no circuito, eu tenho E menos E' sobre a minha resistência equivalente. Então, eu terei 12 e a minha resistência equivalente é 3. Então, eu tenho que a minha corrente elétrica vale 4 amperes. E como esses dois resistores estão ligados em série, todos os dois vão receber 4 amperes. Isso é uma forma de imaginar essa questão. Nenhum problema, você pode sempre imaginar assim. Sim, lógico que você pode imaginar assim. Então, você vai ficar com a potência dissipada nesse resistor de 2 ohm. Cadê? R I ao quadrado. Tranquilo? Resistência, isso aí. Bom, então o resistor é 2 e a corrente que passa por ele é 4. Ao quadrado. 16 vezes 2 eu tenho 32 watts. A potência dissipada nesse resistor de 2 ohms. Poderia ter encontrado a potência dissipada no outro resistor também, sem nenhum problema. Tranquilo? Mas o que é interessante você perceber é que esses resistores, eles estão em série porque eles não estão sob a mesma DDP, porque o potencial de A é diferente do potencial de B. Então, eles não poderiam estar sob a mesma DDP. Tranquilo? Então, o gabarito 32 watts retorna aqui pra gente. E aí? Beleza? Tá? Então, é interessante, a gente nunca irá resolver uma quantidade suficiente de associação de resistores. Você tem que ir em paralelo, tá? Usando até esse trocadilho do momento. Né? Em paralelo, você tem que estar resolvendo questões também. A gente selecionou aquelas que a gente julga mais polêmicas, mas a quantidade de questões de associação de resistores é imensa. Então, você tem que ir por conta própria também, já resolvendo alguns exercícios. Tá joia? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.